que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Irmãos, aquele que está em Cristo é nova criatura. Lembram disso? A música fala disso. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Então, ainda que venham acusações, condenações, peraí, meu amiguinho. Mas você já fez isso? Fiz, não nego. Mas o meu Senhor já me perdoou isso. Quem é você, acusador, para vir me acusar? Então, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas para trás ficaram. Estão lembrados? 2 Coríntios 5,17. Estão lembrados? É nova criatura. As coisas velhas para trás ficaram. Eis que tudo se fez novo. Sim. Mas agora eu vou mostrar o meu caráter de nova criatura. Eu não vou estar interessado apenas em manter as aparências. A gente tem que prestar muita atenção nisso, meus filhos. Lembra, minha filha, de manhã eu da aula? Não é minha reputação que está em jogo, é meu caráter. Reputação é algo que tem a ver com o nosso relacionamento social. Caráter não, tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Então, quando eu estou querendo resolver a minha reputação, eu estou querendo dar um jeitinho no problema, que só tem uma solução, só tem um jeito, o Senhor Jesus Cristo. Foi isso que nós vimos hoje de manhã. Então, meus filhos, nós vamos ver hoje, compreendendo a palavra de Deus, compreendendo o perdão de Deus. Eu venho trabalhando nisso a semana toda. Em Mateus 18, 23 a 35. Todo mundo conhece essa parábola e a gente tem falado dela aqui em outras ocasiões. E nós vamos rever hoje para mostrar para vocês a compreensão da mensagem de Jesus. Não basta apenas ler. Vocês têm visto nas aulas que a gente tem aqui segunda e sexta-feira à noite, eu explicando para vocês qual é a compreensão desse negócio aqui. Não é só isso, ler e o pastor falar aqui, sim, mas qual é a compreensão que tem disso? Sejam bem-vindas, irmãs. Muito bem, então, olha só. Mateus 18, de 23 a 35, a parábola do credor incompassivo, a gente sabe dessa história, mas vamos ler aqui e explicar uma parte dela para a gente entender o perdão, que a gente normalmente não entende, né? Por isso, Jesus falando isso, por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos.
E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que ele pagasse a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Irmãos, eu vivo dizendo para vocês, e eu gosto dessa palavra, embora as pessoas tenham medo: Jesus, Deus, é terrível, como está escrito na palavra. As igrejas negam isso. A igreja católica criou um tal do meigo e doce Jesus, que é falso isso, e as pessoas abraçaram esse meigo e doce Jesus. Não existe isso. Jesus é a palavra de Deus, e ela é terrível. Deus é justo, Deus é amor, Deus é, sim, mas Ele é juízo do mesmo jeito, e tudo o que Ele diz que está na sua palavra vai se cumprir. Já se cumpriu, nós temos aqui o Velho Testamento para mostrar para a gente, e o Novo Testamento vai se cumprir tudo o que Ele disse. O problema é que a gente não acredita nisso. Por quê? Porque inventaram essa história do meigo e doce Jesus. Ele vai sempre nos perdoar. Basta ir para uma reunião de oração, está resolvido o problema. Isso é falso. Isso é falso. Então, irmãos, a mensagem do boletim, eu disse para vocês que ia falar rapidamente sobre ela, né? Só dar um toque para vocês, o real plano da salvação. Por quê? Porque é comum algum irmão chegar comigo: pastor, eu queria que o senhor me desse aí um plano da salvação para eu falar para um amigo meu. Irmão, vocês não imaginam a tristeza que eu tenho quando o irmão chega com essa conversa comigo. E, meu Deus do céu, eu estou ensinando há 18 anos e esse irmão não aprendeu nada. Um plano de salvação. Há outros que até têm esse plano, porque entregaram para ele lá na praia aqueles papeizinhos com o plano da salvação. 5 versículos, ele decora esses 5 versículos lá e ele, pronto, eu estou com o plano da salvação. Agora esses 5 versículos lidos em conjunto compõem o plano da salvação. A mensagem do boletim traz o tal plano da salvação em apenas um versículo, como Pedro o ensinou. 1 Pedro 3,18. Está bem explicado no boletim aí. Então estudem a mensagem para saber interpretar, apresentar e explicar esse plano de salvação aos amigos e, em primeiro lugar, aos seus filhos. Meus filhos, eu vou dizer isso de novo para a vergonha de vocês e a minha própria. Qual foi o pai aqui que já estudou essas mensagens de boletim com seus filhos? Vocês escutam eu dizer isso aqui há 18 anos. Nenhum. Foi ensinar esse boletim, isso é doutrina pura. Nenhum pegou um boletim desse para ir desmembrar isso com seus filhos e explicar para ele isso. Na verdade, a grande maioria sequer leu a mensagem do boletim. Eu sei o que eu estou dizendo, não é eu acho, não. Eu sei o que eu estou dizendo. Então, meus filhos, prestem muita atenção. Para compreender a palavra, nós precisamos compreender essa palavra, porque isso é indispensável para o nosso testemunho. Como é que eu vou falar de um tal plano de salvação para alguém, se a minha vida não é um exemplo dessa salvação? Como? Como é que eu vou tentar convencer o meu colega de colégio, minha filha Nicole, que ainda é colegial,
Se a minha vida, o meu comportamento lá não diz o que eu estou falando para ele. Como é que eu vou tentar convencer um colega da faculdade se o meu comportamento não espelha isso que eu estou dizendo para ele? Como é que eu vou convencer alguém no trabalho? Eu fui 20 anos do Banco do Brasil, vocês sabem disso, colegas da igreja que eu conhecia, péssimos funcionários. Eram funcionários meus, e eu dizia, eu só não te expulso do banco porque eu não sou o dono da caneta. Se eu fosse, eu te expulsaria daqui. Mau funcionário, ainda diz que é crente. Isso aconteceu quantas vezes? Então, irmãos, a gente tem que compreender a palavra para poder essa palavra ser mostrada, não apenas falada, demonstrada no nosso testemunho. No texto que nós lemos para a mensagem de hoje agora, Jesus está falando de um rei com seus devedores e um especial, que ele diz aqui, que devia muito, um devedor inadimplente. Esse homem estava devendo, pelo que a Bíblia diz aqui, só para vocês terem uma ideia, ele devia 10.000 talentos. O outro devia para ele 100 denários. Para vocês terem noção da diferença, esse devia 100 denários. Esse outro que devia 10.000 talentos, ele devia o equivalente a 60 milhões de denários. Usando o mesmo dinheiro que está citado aqui. Então, ele devia lá para o homem 60 milhões de denários. E como nós vamos ver aqui, ele não pediu perdão, não. Ele pediu só prazo. Ele não tinha como pagar isso. Vamos já ver isso aqui. Aí o outro que devia 100 denários, 100 merreca, como se diz, ele não perdoou. Então nós vamos ver aqui por que ele não perdoou. Então, irmãos, olha só. Não é nos personagens que a gente vai se deter. Até porque não é esse o ensino de Jesus. Não é nos personagens que a gente vai se deter. E sim na compreensão da mensagem do Senhor Jesus, como ele explica. O que é que ele começa dizendo lá, logo no início? Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei. Então repare que a história lá do rei, do devedor, é só para ele explicar como é o reino dos céus, como é o perdão no reino dos céus, como é que se entende isso. Lembram que há alguns domingos atrás eu preguei assim sobre 3 parábolas seguidas que tem lá em Mateus 13, a parábola do tesouro perdido que o cara achou e vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo onde estava o tesouro, a parábola da pérola de grande valor, que um vendedor de comprador de pérola, negociante de pérola, descobriu essa grande pérola e vendeu tudo que ele tinha para comprar essa pérola. Aí por fim o Senhor contou também a parábola da rede de pesca, que a rede é lançada ao mar e pega todo tipo de peixe, bons e ruins. Aí os pescadores pegam os ruins e jogam fora. Aí ele depois diz, assim será no último dia, os anjos separarão os ruins e lançarão no fogo. Ó, o bondoso, o meigo e doce Jesus, é esse o Jesus real da Bíblia, e não o Jesus das igrejas. Então, meus filhos, ele está dizendo aqui o que é que acontece. Nós vemos aqui. Aqui nós precisamos observar alguns aspectos do perdão que recebemos do rei, ou não. Então nós precisamos saber logo de cara que o perdão de Deus é a expressão máxima da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça para com um miserável pecador que só merece o inferno. A gente tem noção disso? Devedor que não tem condição nenhuma de pagar a sua dívida. Por isso, ele mesmo veio pagar a dívida na cruz do Calvário. Não tinha como a gente pagar isso, que nem esse sujeito aqui que Jesus disse. 60 milhões de denários, ele não tinha nem que ele fosse espírito e reencarnasse 100 vezes, ele não tinha condição de pagar essa dívida. Então, irmão, nós temos que saber dessas coisas. Nós temos que saber dessas coisas. Ainda que a gente imagine que pode pagar a dívida, tem tanto crente que é metido a querer ser crente porque ele acha que ele sendo crente, não, eu vou para a igreja, eu dou dízimo, eu faço isso. Os fariseus eram doutores nisso. Até o próprio do Jó, que o próprio Deus deu testemunho de que era um homem íntegro, reto, justo, que se desviava do mal. Ele mesmo também, durante a carta toda, a gente vê que ele queria arguir justiça própria. Mas, Senhor, eu não dei causa a tudo isso que está acontecendo, eu sou bom e era mesmo. Aí Deus disse, tu és quem mesmo? O que é que tu sabes da vida? Aí Deus fez cerca de 60 perguntas a ele não soube responder nenhuma. Ele disse, Senhor, agora eu sei quem tu és.
Eu antes te conhecia só de ouvir, agora eu sei quem tu és. Então não venha querer você achar que é um crentão. Não existe isso. Você é um miserável pecador, salvo pela graça total de Deus, misericórdia total, bondade total. Só que uma vez salvo, ele vai saber qual é o valor desse pecado. Eu assisti uma pregação de um pastor aqui uma vez, 30 anos atrás, sei lá quanto, que o título da mensagem dele era: é de graça, mas custou caro. Ele estava falando da nossa salvação. Para nós é de graça, mas custou caro para o próprio Deus. Ele mesmo teve que vir morrer numa cruz. Por causa da nossa salvação, para louvor da própria glória dele. Não foi porque nós temos olhos verdes e bonitos, não. Então, irmãos, vocês têm que prestar bem atenção assim. Eu disse para vocês que ia lembrar disso. Observe que como devedor, ele não pediu perdão. Ele não pediu perdão. Ele só pediu um prazo para pagar. Então o servo, prostrando-se perante o homem lá, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Esse cara não entendeu qual era o problema dele. Ele não entendeu a miséria, digamos, em que ele se encontrava. Ele não entendeu que ele não tinha condição nenhuma de pagar aquilo. Então ele não se arrependeu realmente do seu pecado. É isso que Jesus está dizendo: olha, o reino de Deus é semelhante. Se você não entendeu o seu pecado, meu amigo, você não vai confessar esse pecado. Você pode até pedir perdão só de boca, inclusive. Já disse várias vezes para vocês aqui: quem não entende a doutrina da queda, não tem a menor condição de entender a doutrina da redenção. A queda está lá em Gênesis 3. A redenção começa em Gênesis 3,15. A promessa do Messias, o filho da mulher que viria pisar a cabeça de serpente. Ali começa a história da redenção em toda a Bíblia. Então, se você não entender a história da queda, o que foi que aconteceu com a queda, você não tem condição de entender mais nada da redenção. E vai estar na igreja, pensando que é crente, com o meigo e doce Jesus que vai lhe abençoar. Então, irmãos, o homem não entendeu. Ele pediu só um prazo. Logo, ele não teve noção nenhuma da misericórdia do rei em lhe perdoar a dívida toda. Ele não pediu perdão, não. Ele só pediu prazo. Aí no 27... e o senhor daquele servo, compadecendo-se. O que é compadecer-se? É ter compaixão de um desgraçado que não tem condição nenhuma, ele está numa situação que não tem como ele resolver. Então eu assumo as dores dele e perdoo. Ele não tem como me pagar, ele só pediu prazo, mas o rei sabia, esse cara tem como pagar isso. Compadecendo-se. Cadê? Mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Esse cara não teve noção do perdão. Tanto que encontrou um conservo seu devedor de 100 denários e disse: me paga. E o cara não tinha como, me dá um prazo, ele jogou o cara na cadeia. Meus irmãos, como isso é terrível. E escuta o que eu vou dizer para vocês agora. Toda vez que pedimos a Deus que seja apenas paciente conosco, toda vez que a gente numa oração, Senhor, perdoa os meus pecados, isso não vale absolutamente nada. Você não confessou os seus pecados, nem tem noção da gravidade dos seus pecados contra a santidade de Deus, nem tem noção, como o pastor pegou, do preço para esse perdão. Perdoa meus pecados, Senhor. Você não confessou pecado nenhum? Leia Esdras, capítulo 9. Como é a oração de um servo de Deus? É confessando os seus pecados em primeiro lugar. Leia a oração de Esdras, de Neemias, no capítulo 1 logo. É pedindo, confessando os seus pecados. Leiam a oração de Daniel, no capítulo 9 e 10 de Daniel. Como é a sua oração? É confessando os seus pecados, para poder pedir perdão de Deus.
Mas não é assim que a igreja ensina para a gente. A igreja manda de vir para a reunião de oração e Deus vai perdoar seus pecados. Não houve confissão nenhuma. Não houve confissão nenhuma de nada. Você quer apenas perdão dos seus pecados. É bom demais. Por quê? Porque não entendeu a gravidade do seu pecado. Nem entendeu o valor do perdão. Tanto que o cara te perdoa 60 milhões de denários e tu não tem nem noção do que foi isso. Encontra um que te deve 100 denários e tu não queres perdoar. Isso acontece com tanta gente aqui, meus irmãos. Todo mundo sabe disso. É terrível quando a gente pede perdão a Deus. Perdoa meus pecados. Pois acontece a mesma coisa desse homem aqui. Por não considerar a gravidade do perdão como ofensa de Deus, lembra de Cole hoje de manhã eu dizendo? O irmão acha que trair a mulher ou roubar dinheiro de alguém é um pecado maior do que ele nunca cumpriu o horário dele aqui na igreja, na escola dominical. Uma pessoa que é, inclusive, às vezes, oficial, responsável por alguma coisa, chega atrasado sempre. Ele acha que ele roubar dinheiro é pior do que isso. É pior as consequências sociais. Mas o desacato à santidade de Deus é a mesma. Caráter. Esconder o adultério, ou o roubo, ou seja lá o que for, você dá um jeito de cobrir isso, por quê? Porque a sua reputação está em jogo. Então na igreja o homem é um santarrão, é um bonitão, a mulher é bonita. Mas peraí, e o caráter? E o caráter? Essa pessoa cumpre as suas obrigações, por menores que sejam na igreja? Não. Então ele é melhor do que a pessoa que está roubando em algum lugar, que deu um desfalque na empresa. Ele é melhor do que? Em quê? Caráter. Caráter. Então procura dar um jeitinho na reputação e esconder de todo mundo. Isso é muito fácil, todo mundo pode fazer. Agora, caráter não. Deus perscruta o nosso entendimento, nosso pensamento, nosso caráter, Ele sabe de tudo. Então, meus filhos, nós vemos aqui que quando pedimos apenas para Deus, quantos irmãos eu chamei a atenção aqui há anos, pelo mesmo pecado, normalmente de convivência conjugal, coisa desse tipo, e o cidadão, a cidadã não resolveu, pronto, terminou o divórcio. Quantos aconteceu já aqui? Então a reputação dá para ir mantendo, sim, coleguinha, mas o caráter não. Houve casos aqui em que eu lutei durante 7 anos a fio. E não houve jeito. Porque chegou um ponto que nem a reputação dava mais para tentar enganar. Então, irmãos, quando nós fazemos isso, pedindo apenas para Deus, não, pastor, eu vou resolver, pastor, eu vou resolver. Sim, vai resolver. Quando? Como? Houve mudança de caráter? Não. Houve arrependimento, confissão? Não. Então não vai resolver, meu amigo. Não vai resolver coisa nenhuma. Vai só o famoso empurrar com a barriga. Lembra, Nicole? Hoje a gente falou, é só empurrar com a barriga, eu vou dar um jeito nisso aí. Não tem jeito nisso aí, o único jeito que tem é Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ou você entende isso, ou está fora, meu amigo, não tem jeito. Não tem jeitinho brasileiro, não. Então, olha só, meus. Nós achamos que precisamos só de um tempo. E isso é desconsiderar a palavra do Senhor que diz: sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Jesus estava falando também lá da parábola da videira, que eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês não estiverem ligados a mim, vão secar, são lançados no fogo. Ele estava falando de coisas espirituais. Ele estava ensinando seus discípulos, preparando seus discípulos para ir pregar o Evangelho. Ele sabia o que era que ele estava dizendo. Sem mim você não pode, não. E Paulo deu exemplo disso, deu testemunho pessoal disso. Quem é suficiente para estas coisas? Ele diz lá em Coríntios, ele estava falando da pregação do Evangelho. Quem é suficiente para estas coisas? Resposta a essa pergunta retórica: ninguém. Aí mais na frente, alguns versículos, ele diz: mas a nossa suficiência vem de Deus. Sem mim nada podeis fazer, comigo vocês podem. Então você pedir só um prazo para resolver alguma coisa, você está querendo resolver com o seu jeitinho, não vai dar certo.
não vai dar certo. Irmãos, sem o poder de Deus, que traz no seu bojo a obediência, em humildade diante do rei, se não houver isso, meus filhos, jamais poderemos vencer o pecado. Portanto, se o perdão de Deus, o rei do universo, não nos humilha diante dele, nós não seremos capazes de perdoar aos outros, porque nós não entendemos o perdão que o rei nos concedeu. Por isso nós somos incapacitados, estamos incapacitados a perdoar alguém. Como é que eu vou perdoar alguém que me deve 100 denários? Se eu acabei de ser perdoado 60 milhões de denários. Eu não entendi, na verdade, a graça do rei. Eu não entendi a misericórdia do rei. Eu não entendi a bondade do rei. Por isso, isso não me afetou. Isso não me afetou. Eu vou pegar o cara pelo gogó ali porque ele me deve 100 denários. Isso acontece na casa da gente. Quando o irmão nos ofende na igreja, às vezes até sem querer, ou querendo mesmo que seja, eu tenho que ser compassivo. O que é compassivo? Ter compaixão. Por que esse irmão é chato? Porque ele é chato. Então eu vou entender isso e vou tentar ajudar esse meu irmão. Lembra suportar-vos uns aos outros? Esse suportar tem 2 sentidos. É suportar mesmo esse sujeito chato. Saibam que chatice, hipocrisia, isso é distúrbio psíquico. Você não é chato porque ele quer, não. Ele tem uma avaria no cérebro, então ele tem que ter paciência. Tenha paciência, até ensine, pegue a palavra, ensine, se for o caso. Ninguém é hiperativo porque quer. Ele tem um distúrbio. Por exemplo, ninguém é autista porque quer, ele tem um distúrbio. Então, irmãos, a gente tem que entender essas coisas. Eu não sou crente. Eu não conheço a palavra de Deus, eu não interpreto a palavra de Deus. Não diz que eu tenho que suportar o meu irmão. Suportar tem 2 sentidos. Suportar, aguentar mesmo, e suportar, dar suporte. Eu sei que o irmão é assim, então eu vou dar suporte ao irmão. Eu vou suportar mesmo, porque eu já sei que ele é assim. O meu homem é chato mesmo, então pronto. Ele vai ser chato o resto da vida. Então eu vou suportar esse irmão. E aguentar nesse sentido e vou dar suporte. Irmão, olha, presta atenção, irmão, o que é que diz aqui? Vamos ver aqui, vamos ler aqui, vamos orar junto. Meus filhos, é isso que leva muitas pessoas ditas crentes a negar o perdão ao próximo, como homem devedor da parábola 28 a 30. Saindo, porém, aquele servo, acabou de ser perdoado um perdão que ele não teve noção nenhuma desse perdão. Saindo dali o servo, encontrou um dos seus conservos, um igual a ele, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu conservo, caindo, detalhe, o cara caiu diante dele também, se ajoelhou, lhe implorando: sê paciente comigo e te pagarei. E até o 30, né? Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Atenção, essa história toda que Jesus contou aqui foi para mostrar o reino de Deus é semelhante a isso. Ou você entende ou você não entende. Ou você entendeu o perdão ou você não foi perdoado realmente. Você não entendeu nada, certo? Por isso você não vai perdoar o outro. O reino de Deus é de perdoadores. É de pessoas compassivas, é de pessoas misericordiosas e pessoas justas. Então, meus filhos, é por isso que muita gente não perdoa pecado, ele recebeu, até recebeu o perdão, digamos assim, mas não entendeu. Então a gente vai já ver o que é que vai acontecer com ele. Então, irmãos, nós precisamos compreender a mensagem da Bíblia, compreender a palavra do Senhor Jesus, para poder assimilar a responsabilidade que vem com a misericórdia, com a graça, com o perdão recebidos. Eu tenho que entender isso. Na verdade, o perdão de Deus, ele deve nos tornar ainda mais devedores do que já éramos. Uma pregação do homem de Deus, há 30 anos atrás, é de graça, mas custou caro. Eu tenho que entender isso? Ou então, meu amigo, esse perdão seu não funcionou na sua vida e você vai demonstrar isso logo em seguida, agarrando o primeiro conservo seu. Na verdade, o perdão de Deus nos deve tornar mais devedores, como ensina claramente o apóstolo Paulo, disse na agorinha: suportai-vos uns aos outros. Esse suportai tem 2 sentidos. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem.
Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa. Porque irmão tal, não sei o que. Eu digo, peraí, coleguinha. Você compreendeu isso? Quantas vezes eu já falei para jovens, porque o papai, porque não sei o que. Eu digo, meu filho, você não é o sabichão. Você não é o rei do smartphone aí que sabe tudo. Você já considerou como é que seu pai foi criado? Você já considerou que seu pai não era crente e ele virou crente já depois de vocês? Você considerou tudo isso? Qual é a cultura dele? Você não é o sabichão? Como é que você não sabe compreender o seu pai? Já para o pai, muitos aqui sabem, eu digo, seu filho não tem condição de compreender você, mas você tem obrigação de compreender o seu filho. Não é assim, pais, que eu digo para os pais, então eu vejo um lado e vejo o outro lado. Seu filho não tem como entender você, mas você tem a obrigação de entendê-lo. Mas para os filhos eu digo, preste atenção, você não sabe como é a família do seu pai? Sei, digo então, como é que tu quer que ele seja doce, carinhoso e beijoqueiro com vocês? Ele nunca recebeu isso do pai dele. Então a gente tem que prestar atenção, meu senhor, eu tenho que entender o outro, suportai-vos, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Agora, olhem o padrão, olhem qual é o modelo. Um dia desse eu preguei nesse versículo aqui. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Colossenses 3,13 eu preguei um dia desse aqui, eu acho que faz 3, 4 domingos, não sei. Olhe qual é o padrão, olhe qual é o modelo. O modelo não é você. O modelo é o perdão que você recebeu de Deus. Pois é com esse perdão que eu virei muito mais devedor do que eu já era antes. Agora eu tenho que estender esse perdão a outros. O cidadão aqui não entendeu nada. E é isso que a gente tem que aprender com Jesus aqui. Desde lá do Velho Testamento, a gente tem, desde lá do início de Mateus aqui, capítulo 6, ensinando a oração do Pai Nosso, como a gente conhece, Jesus disse, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Paulo dizendo aqui, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Paulo não estava ensinando nada da cabeça dele, não. Paulo não conviveu com Jesus, mas recebeu o ensinamento de Jesus, como ele diz em mais de uma ocasião, o que eu estou dando a vocês é o que eu recebi de Cristo. Ele disse isso mais de uma vez. Então Mateus 6,12 está lá dizendo isso. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós. Quer dizer, você quando ora ou reza o Pai Nosso, seja qual for a sua religião, você está jogando sobre si a maior maldição que pode existir. Quando você não perdoa alguém. Você está dizendo para Deus perdoar do jeito que você perdoa o outro. Só que você não perdoa o outro. Então você está pedindo para Deus não lhe perdoar. Na famosa oração do Pai Nosso. As pessoas nem se mancam disso. Então, meus filhos, Jesus ensinou isso. Quem não entende a mensagem de Jesus e não toma posse do perdão de Deus, é um devedor que desconsidera a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça que lhe foi concedida pelo rei. Você é um servo que recebeu o perdão, a graça, a misericórdia do rei, mas você não entendeu. Aí por isso mesmo, nessa palavra que Jesus está entendendo, você não entendeu nada do reino de Deus, então você não entendeu e por isso mesmo, nessa parábola, não é capaz de perdoar o próximo. Que coisa terrível! Adoro essa palavra, por causa do poder que ela tem. A última versão da Bíblia mais conhecida é a NVI, ela trocou essa palavra terrível por temível, é diferente. O peso de cada palavra dessa é diferente. Temível vem de temor, terrível vem de terror. Então não é a mesma coisa não. Porque Deus é temível. Peraí, coleguinha. É terrível mesmo. Ele mesmo diz no Velho Testamento, invade o lugar. Eu sou terrível. Ele mesmo disse isso várias vezes. Moisés disse isso. Deus é terrível. As pessoas não sabem o que é terrível. Aí os editores de Bíblia, para tirar essa palavra tão terrível, botaram temível. É melhor, é mais doce. Agora não é mais amante. No meu tempo de jovem era amante, quando o homem casado tinha uma namorada. Agora não é namorada mesmo. É mais leve. É mais leve. O cara tem uma namorada. É mais leve. Isso chama-se eufemismo. Trocar uma palavra grave por uma outra mais leve.
E assim a pessoa vai ficando cada vez mais cara lisa, como dizia a mamãe, cuidando da reputação, está resolvido. Não está? Minha filha Nicole, só tem um jeito. Não tem jeitinho. Só tem um jeito. Não tem jeitinho. Então, meus filhos, vamos lá. Prestem bastante atenção ao que acontece com o perdoador, com o perdoado que não perdoa. Olhem as palavras do meigo e doce Jesus. Então o Senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. E o cara nem pediu perdão, ele só pediu prazo para pagar. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse a dívida. Ou seja, nunca mais esse cidadão saiu da cadeia, ele não tinha como pagar a dívida. Isso chama-se aqui, no caso aqui, prisão perpétua para esse cidadão aqui. Não tem problema não, irmão, eu vou orar por você e Deus vai resolver essa sua situação. Peraí, como Deus vai resolver se não houve confissão de pecado, se não houve pedido de perdão realmente humilhado diante de Deus? Não, eu vou orar, irmão. Vou orar por você. Quem faz isso é um pastor falso. Detalhe, com um irmão falso. Então preste atenção, meus filhos. Isso é muito duro. Mas é a palavra de Jesus, o meigo e doce. Precisamos considerar a severidade e a bondade de Deus, como Paulo diz isso lá em Romanos. Precisamos considerar a bondade e a severidade de Deus. Isso é um pastor verdadeiro. Só a bondade é bom demais. Quem é que não quer bondade? Quem é que não quer estar num hospital lá lascado, como a gente diz aqui na Paraíba, num leito de hospital, o cara chega lá, olha, aceite Jesus, que ele vai curar você. Quem é que não vai aceitar? Eu vi muito isso, eu fiz capelania no hospital militar ali. Caramba! E o cara chegava comigo lá com a relação no caderno de quantas pessoas tinham aceitado Jesus. Eu digo, meu amigo, você acredita nisso? Então, meus filhos, nós precisamos considerar a severidade da palavra de Deus, desde o ensino sobre como devemos orar, lá em Mateus 6,15, que eu disse agorinha, né? Porque ele também diz mais adiante o que é que acontece, meus filhos. Lá na famosa oração do Pai Nosso, ele diz lá o que é que acontece. Porque, Jesus dizendo isso, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Foi isso que aconteceu aqui na parábola do servo incompassivo. Então repare que o Senhor Jesus, com esta palavra, como esta palavra do Senhor Jesus, lá na oração do Pai Nosso, se cumpriu aqui cabalmente nessa parábola. Se cumpriu cabalmente na vida desse devedor incompassivo que não perdoou o outro. Com a severa pena imposta pelo rei, aquele servo que depois de perdoado, não foi capaz de perdoar. Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida, ou seja, prisão perpétua. Irmãos, é assim que o Senhor Jesus ensina, e conhecendo o nosso Senhor, conhecendo o nosso Rei, o Rei do universo, devemos temer. Ninguém teme um Jesus meigo e doce. Isso é falso, isso é ensinamento falso da Igreja Católica, que a Igreja Protestante assimilou. Um Jesus meigo e doce, loiros de olhos azuis, lindão, não tem nada disso.
Nós devemos temer o Rei do Universo, porque a sua palavra se cumpre cabalmente. Então, para que não sejamos alvos da ira do rei, como esse sujeito aqui foi, olha o que ele diz no último versículo. Ele diz, irmãos, está escrito aqui: assim também meu Pai Celeste vos fará. Vocês acreditam ou não na palavra de Deus? Isso aqui é Jesus falando, do próprio Deus. Do jeito que ele conta essa parábola para dizer como é o reino dos céus, ele diz aqui: assim também, do jeito que foi feito com esse sujeito aí, que foi perdoado, mas não perdoou o outro, foi jogado na prisão perpétua, pois assim acontecerá com vocês. Ele diz aqui: assim também meu Pai Celeste vos fará. Ele estava ensinando isso aos seus discípulos, a quem estava lá. Se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Não, te perdoa, irmão. Mas não perdoa coisa nenhuma. Irmão, me perdoe, mas não está pedindo perdão coisa nenhuma. Meus filhos, esse devedor incompassivo, ele desprezou, ele não compreendeu o perdão recebido e desprezou totalmente a bondade do rei, a graça do rei, a misericórdia do rei. Ele desprezou isso. Então, para que não aconteça isso conosco, prestem muita atenção, descansemos humildemente sob o poder do nosso rei, o rei do universo. Deus, certo de que o poder do seu perdão há de se manifestar em nós e através de nós a outras pessoas. O perdão que nos alcançou nos capacitará a perdoar outro, seja qual for o pecado que o outro cometeu contra nós. Por quê? Porque nós estamos apenas estendendo o mesmo perdão que recebemos. O meu pecado contra Deus foi muito maior. E assim eu vou estar testemunhando, inclusive, que de forma maravilhosa nós realmente recebemos e compreendemos o perdão do Rei do Universo, o nosso Senhor e Salvador, e que por isso mesmo, uma vez perdoados, agora somos capazes de perdoar e nos esforçamos para fazer isso, exatamente sob o seu poder, para que a gente, não só cantando, viva de forma a louvar a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, meus filhos. Que Deus nos abençoe, para que nós vivamos assim, para louvor da sua glória. Amém.